Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. E hoje eu tô tão feliz, gente, tô tão feliz. Vocês sabem aqui como eu há muitos anos estou buscando o meu desenvolvimento humano, estudando sobre isso. É lógico que aqui no programa a gente sempre trouxe, há 18 anos a gente faz isso, traz, ainda mais que a gente tem Marcinha, a Leninha, a gente tem essa preocupação de levar para Américo Barbosa, todas essas pessoas que são tão importantes para a gente aqui e nos entender cada vez mais. E na pandemia eu fiz o curso do Theta Healing, eu já contei isso para vocês também, que é uma terapia incrível que vocês vão entender hoje melhor. E fui atrás de quem era referência no Brasil no Theta Healing e descobri um nome. Aí, primeiro que eu olhei, ainda achei lindo, que isso pra mim, isso conta, sabia? Se a pessoa for bonita, pra mim é melhor ainda, tem mais uma lá. Encontrei Carol Manding, que está aqui comigo hoje. Maratonei tudo dela, os vídeos no YouTube, acompanho no Instagram as lives que quase que diárias. E é sensacional. Bom, e a gente vai falar muito sobre isso. Carol, muito obrigada. Eu que te agradeço. Primeiro, eu vou começar pelo final. Você sempre agradece a Rô. A Rô. O que é a Rô? A Rô é um assim seja, é uma validação dos nativo-americanos, um amém. Porque a Vaiana Stable, fundadora do Theta Healing, ela traz muito do xamanismo, né, dos índios nativo-americanos, que tem toda essa ancestralidade dela e essas referências. Então, ela usa muito o Arro e o Atanahá. Atanahá é o grande espírito de tudo que há, né, e o Arro é o amém. Vaiana Stable é a fundadora, a criadora, a pessoa que canalizou essa terapia, que é o Theta Healing, que uns 35 anos. É, acho que é isso. Talvez um pouco menos, né? Já perdi as contas. Mas é isso, não é muito mais que isso. Ela teve um câncer na perna, foi diagnosticada com câncer na perna, expectativa de vida de 2 meses. Isso. Ela não parou de fazer, isso ela deixa bem claro, que ela não parou de fazer os tratamentos médicos, sim. Mas paralelo a isso, ela canalizou a técnica do que se eu co-criei essa doença, eu vou descriar mesmo. E aí ela desenvolveu o Theta Healing, que aí a Carol vai explicar, e foi isso. E ela já faz 35 anos, não precisou amputar a perna, que era uma das coisas que ela teria que fazer. Sim, os médicos disseram que para ela sobreviver 3 meses, teria que amputar a perna, para poder deixar 3 meses de vida. E ela tá aí, viva, com as pernas e divulgando essa terapia pelo mundo todo. Você fez com ela? Você conheceu? Sim, eu só fiz tudo com ela. Todas as formações. Mentira! Eu sou instrutora Master Science, né? Então eu dou praticamente todos os cursos e todas as formações eu fui pra lá ter com ela. Verdade? Até o primeiro ou o primeiro todos, você fez aqui? Todos. Na minha época não tinha como não fazer com ela. Porque há alguns anos ela começou a delegar um pouco para os filhos, né? Então só quem formam instrutores hoje são a Vaiana e os filhos. Mas na época era só ela. E a última vez que ela esteve no Brasil foi em 2014. Eu ainda não era instrutora, então eu sempre tive que viajar para ir atrás da Vaiana. Nossa, e aí foi, o que é? É Estados Unidos que ela fica? Ela mora em Montana, né, nos Estados Unidos. Eu nunca fui pra Montana, vou ano que vem provavelmente, mas ela vai se espalhando pelo mundo. Então eu já fiz curso com ela no México, na Suíça 2 vezes, na Espanha. A gente vai passeando atrás de onde ela tá. Ela vai pro Japão, pra Índia, e o pessoal vai atrás. Como é que se deu esse encontro? Porque você já estudava o Theta Healing aqui pelos livros. E como se deu esse encontro com ela? Se deu porque quando eu entendi que o Theta era o meu propósito, que eu comecei a trabalhar com Theta Healing, os meus pacientes, eu já falei, putz, no futuro eu quero ser instrutora, é maravilhoso, mas eu ainda sabia que tinha que trabalhar como terapeuta para pegar a técnica, para experimentar. E aí, os meus pacientes, o Theta ainda também não tinha muita gente fazendo no Brasil, sabe? Há 6 anos atrás não era tão conhecido quanto é hoje. Então, meus pacientes ficavam tão encantados e falavam, eu quero fazer o curso. E eu era que estava mais próxima, né, de fazer o curso, porque eu já tinha as formações de terapeuta. Sim. Então, você tem que ter alguns pré-requisitos para fazer com ela. Se você faz, por exemplo, básico, avançado, digging, e você e o criador aqui como praticante, você já pode viajar e fazer o primeiro curso de instrutor com ela.
E eu já tinha esses pré-requisitos, as pessoas começaram a pedir, e aí eu fui atrás dela. Depois do primeiro, eu quis fazer todos, porque é maravilhoso, a experiência de estar com ela é realmente fantástica. Então vamos explicar para as pessoas o que é o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica, uma prática, mais que uma técnica, na minha percepção, é uma filosofia de vida que eu aplico em tudo na minha vida, na minha família, é uma filosofia. Enquanto técnica, né, uma técnica de terapia energética que faz a gente elevar a nossa frequência de onda a uma onda teta, que é uma onda de profundo relaxamento, a onda de 4 a 7 ciclos por segundo, 4 a 7 Hz. E nessa onda, então, a gente reprograma a nossa mente. A gente identifica com um processo que a gente chama de digging, escavação, a gente identifica na mente subconsciente as crenças limitantes, as crenças impeditivas, entendemos os ganhos que o subconsciente encontrou para mantê-las. E quando eu falo ganho, as pessoas falam, o que eu ganho com uma crença limitante? Sim, o seu subconsciente acredita em algum nível que ele precisa manter a doença, que ele precisa manter a pobreza, que ele precisa manter o desafio nos relacionamentos. Ele acredita nisso. É o que na física quântica é o ganho secundário. Isso, é o ganho secundário. Para vocês entenderem, é uma explicação assim, bem grosseira, porque aqui a técnica é ela, tá? Eu vou aqui só para... Mas... como ela tá falando, o que eu ganho se eu tô doente? Talvez a atenção de um filho, talvez a atenção de um marido, talvez a atenção dos próprios médicos. Então, conscientemente, você tá lá, não quero essa doença, não quero. Mas lá dentro, o seu inconsciente tá, olha só, olha quem tá chegando ali, vai te cuidar, fica aí. Esse é o ganho secundário, você tá ganhando isso. É isso. Às vezes é um benefício do governo, às vezes é uma autopermissão para descansar sem se sentir culpado, né? Sim. Então... tem vários ganhos secundários e aí a gente então escava, entende os programas, as crenças, entende os ganhos secundários e reprograma a mente para ensinar agora, né, se quando você era pequeno você acreditou nisso e com isso você ganhou isso, vamos ensinar para você agora que você já pode ter esse ganho sem precisar cocriar esse desafio. Então a gente é uma identificação. Você vai, o paciente ele consegue perceber nessa terapia a historinha que ele mesmo criou para construir o drama que ele está trazendo para curar. Olha, é tanta coisa linda. E quando ela fala em escavar, é as perguntas. Vai perguntando. E isso tudo em ondas teta. Então é através de uma meditação guiada através do seu terapeuta, ele te coloca nessas ondas, ele começa ali a escavar com a sua permissão. E o que eu acho mais lindo do Theta Healing, se a gente for traduzir grosseiramente, Theta Healing é a cura pela consciência. É a cura da alma através da frequência de onda teta. A tradução da palavra seria Theta isso Healing, mesmo. E aí, quem faz isso é Deus, que é o criador de tudo que é. Então, quando você vai até essas ondas, quando você entra em Theta, você se comunica guiada pelo seu terapeuta e Deus que cura. E eu acho isso é lindo. Para mim, isso aí, independente de qualquer coisa, isso é lindo. Tem que ir lá no Instagram da Carol. Inclusive, ela tem cursos agora. Eu dou todos os cursos de Theta, né? Mas eu vou fazer agora no dia 26/11 em São Paulo. Tá super convidada. Eu vou nesse presencial. Vem. Eu vou fazer. Não é um curso, né? E é legal que as pessoas não precisam ter pré-requisitos. Pré-requisito é ter algum curso, não precisa, todo mundo pode ir. Sendo ou não Theta Healing, pode ir. Vai ser da alma ao ser. É lindo. E aí ontem você estava falando do tempo divino. E que eu achei incrível tudo. E uma das coisas que você falou agora que, de repente, quando você começa a escavar, você vai lá e você vê. E quando eu falo, é uma chavinha. E esse tempo divino é meio que isso, assim, no sentido de... Mas a gente pode escolher se vai passar pela dor ou se vai passar pelo entendimento, de você criar formas na sua vida que você vai chegar nesse seu tempo divino, que ele vai acontecer, ou você chega já com consciência e indo na frequência boa para que você chegue nesse tempo divino, que ela vai explicar o que é o tempo divino, ou a vida vai te dar uma cacetada e você vai chegar nesse tempo divino de qualquer maneira. Primeiro a gente tem que entender o conceito de que você não é um corpo que tem uma alma, né? Você é uma alma que está num corpo
nessa dimensão, nesse espaço-tempo. Porque a sua realidade não é o corpo. A gente se identifica com ele, mas a sua realidade é a alma. E é a alma que tem o verdadeiro livre-arbítrio. É ela que escolhe o que esse avatar vem fazer na Terra pro avanço dela enquanto alma. Então a alma manifesta você como ser na fisicalidade, você é uma manifestação, uma ideia da sua alma, para que você venha aqui ganhar as experiências que ela quer, porque a alma é um pedacinho de Deus e Deus está se autorreferenciando através de cada um de nós. Então quando a gente vem para essa experiência para servir a alma, a gente esquece que está servindo a alma e a gente começa a servir o ego, né? E aí a gente se identifica com o corpo. Mas partindo desse princípio que a alma é a principal realidade, então ela escolhe alguns compromissos. Ela tem livre-arbítrio, Deus dá livre-arbítrio para todos os seres da sua criação. Então, a alma tem um livre-arbítrio e essa escolha dela é a escolha que ela vai fazer para você aqui. Em que família você vem, em que tempo você vem, o tipo de desafio para te estimular, sua genética, tudo isso, o livre-arbítrio da alma escolheu porque ela quer avançar. E aí você também tem livre-arbítrio, porque você é uma parte da alma, mas o seu livre-arbítrio é tão limitado quanto o seu corpo. A alma é multidimensional. O corpo aqui, a gente é tridimensional. Muito bem, esse livre-arbítrio que temos aqui, ele se limita em escolhas. Vou, não vou, faço, não faço, fico parado, tomo ação, é verde ou vermelho. São escolhas para a gente treinar aqui o desenvolvimento das virtudes que a alma quer criar através da nossa existência material. Então, quando ela vem, ela permite o nosso livre-arbítrio. Então, não existe destino marcado, não existe, isso era destino, tinha que acontecer, essa desgraça foi destino, tinha que acontecer. Não, você co-criou a desgraça, tá? Você tem as rédeas nas suas mãos, você é livre. No entanto, a alma fez alguns compromissos. É como se ela pegasse uma agenda e dissesse assim, olha, nessa estadia que você vai lá, algumas coisas você vai ter que fazer. Isso aqui é o meu compromisso para agradecer à Mãe Terra que eu amo por essa experiência divina que ela está me proporcionando de aprendizado. Então ela agenda alguns compromissos. Por exemplo, aqui o seu propósito aqui, te foi dada essa genética, te foram dados essas virtudes, essas facilidades e tudo isso, porque o seu propósito é falar com milhares de pessoas e ensinar para elas sobre a alegria e a saúde. Então, por isso que você nasceu nessa família de médicos, por isso que você nasceu com a habilidade da fala, por isso que no seu caminho você foi fazer teatro. Tudo está te preparando para o seu propósito. Então, ela te prepara um tempo divino. No ano de 2018, você vai viver o tempo divino de começar a curar pessoas com Theta Healing, tá? Se eu estou alinhado, se eu estou no flow da vida, eu vou com o meu coração percebendo o que eu tô aprendendo, eu naturalmente vou me direcionar para esse tempo divino. As portas vão se abrindo, as pessoas vão surgindo e quando você vê, nossa... Exato, com alegria. Quando eu tô muito identificado com o ego, com os medos, com o sobrevivente, eu não percebo isso e aí, chega nessa data, eu tenho que estar ali. Então, como que você vai chegar, se você tá aqui, todo trabalhado no ego, no medo, não sei o que, e você tem que estar ali curando em 2 anos, não dá tempo de você chegar com graça e leveza, porque você não se preparou a vida inteira. Aí acontece alguma coisa. Aí vem aquela coisa que você entende, noite escura da alma, por que isso aconteceu comigo, que drama. Mas é aquilo que talvez o seu eu superior criou para você rapidamente acordar e cair onde você tem que estar, porque em 2018 você tem que estar ali. Aquele é um compromisso da alma, não tem como sair. Então o tempo divino, ele sempre é muito bom porque ele é o livre-arbítrio da alma. A sua alma sabe muito melhor para você o que é melhor. Não é uma boa ideia querer mudar o tempo divino, porque não existe isso. Mesmo porque a gente não sabe qual vai ser. Exato. Como que a gente identifica que eu vivi um tempo divino? Isso aqui foi meu tempo divino. Por exemplo, você tem quantos filhos? 2. Então você já tem 2 tempos divinos isso aí. É mesmo, eles são divinos mesmo. Filhos são tempos divinos. E 2 netos ainda. Né? Aí os netos também são tempo divino? Não. Deles, deles, né? Eu já quero o quê? Tudo pra mim. Tudo pra você. Então, os filhos são tempos divinos, porque as almas escolhem vir, é um tempo divino. A alma agendou vir ali naquele tempo. Então, a alma do seu filho, da sua vez, combinaram já com a sua que nesse dia chegariam. Isso dá pra gente entender mesmo. Se seu tempo divino era
ali para você ter aqueles filhos naquele momento, ele pode ser de uma forma gostosa, você tá com uma pessoa que você gosta, que vocês estão construindo coisas e acontece, ou você pode ter tido um estupro. Exato. Para aquele filho nascer. Aí é um assunto bem sério, porque, então, muito bom, muito bom. Maravilhosa a sua colocação, porque aí a pessoa fala assim, nossa, então se filho é tempo divino, aquele estupro foi tempo divino? Não. Não? Não. Aquele estupro foi uma cocriação sua por causa da sua frequência e das crenças que você carrega. Foi a forma como acontece, não é tempo divino. O tempo divino é o tempo certo da coisa acontecer. E, gente, vamos deixar aqui bem claro, quando a gente fala em frequência, não existe... quando fala frequência, não é porque a pessoa é do bem, a pessoa é do mal, não é isso. Exato. É a sua frequência no sentido... Às vezes você está muito preocupado com alguma coisa, baixa frequência. Às vezes você está triste com alguma coisa, você baixa frequência. Às vezes você está com raiva de alguma coisa, baixa frequência. Às vezes você está com muito medo de alguma coisa, baixa frequência. E aí, quando você baixa a sua frequência, a sua energia, você vai se encontrar com a energia de quem está com a energia lá na alegria? Não, você vai encontrar com as pessoas que estão na mesma energia. Então, por isso que às vezes essa história do co-criar é isso. Parece ser muito cruel com a gente e justificar algumas coisas, mas a gente vai co-criando coisas. Pode ver, gente, se a gente acorda, bater o dedinho na quina da mesa e falar um monte de palavrão, ficar xingando, gritando, não sei o quê, e sair imediatamente pra rua, como que vai ser aquele dia pra você? Vai ser uma coisa atrás da outra. E não é que aquele dia estava fadado a ser assim. Você baixou sua energia e trouxe tudo daquela energia pra você. Se você bate o dedinho, que isso pode acontecer, a gente, ainda mais eu estabanada, se você bate o dedinho e ali, você pode até falar palavrão, porque na hora é uma dor, né? Mas aí você começa a cantar, não sai imediatamente, brinca com aquilo, tal, mudou, põe uma música, tal, elevou a energia, aí você sai. Aí as coisas vão fluir melhor. Tô certa? Certíssima. Professora. E olha só, e deixa eu te chamar a atenção, que você falou assim, porque eu sou estabanada, aqui tem a crença. Eu já tô... Ontem eu levei uma bronca da minha filha, ontem eu fiz uma coisa bem feia, fiz uma crença no meu neto, coitado. Mesmo a gente estudando, como é difícil, como crença, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Cara, que mesmo a gente estudando, a gente vai e faz. Eu falei, cara, ela cai mesmo. Ela me chamou a atenção, mãe, não fala isso que é uma crença, você tá colocando nele. Eu falei, é mesmo. A gente chegou, mesmo na brincadeira, eu brincando, sim. Fiz isso. Sim, por isso não tem vítima, não tem algoz, não tem culpado, né? Às vezes você... E somos humanos também. Somos também humanos, a gente tem que ir lá claro. também, né, gente? É assim, vigiar o pensamento, né? E poder corrigir sempre, mas não é ficar se culpando. É um estudo da mente pra gente edificar, pra gente melhorar, mas não é pra entrar numa culpa. Agora, olha que interessante, você falou, eu sou estabanada mesmo. Então, esse sou cancela. Esse sou estabanada mesmo é uma crença. Essa crença gera uma frequência. Para afirmar, inclusive, o que eu falei. Exato. Pra confirmar. Aí você vai cocriando esses acidentes, essas coisas. A gente tem que entender o que tá por trás da crença. Eu sou primeiro aonde começou, onde você pegou esse programa e para que ele está te servindo. Porque não existe crença sem ganho positivo. E você sabe que você tá falando, tá me vindo uma coisa que do ganho secundário e como ele pode ser uma acomodação muito da gente também. Hoje eu moro sozinha e então eu não faço mais acidente. Lógico, quebrei o nariz, mas foi porque aconteceu uma coisa muito ruim aquele dia. Então a notícia que me desestabilizou. Mas por eu morar sozinha, agora eu sou mais atenta. Porque eu posso me machucar mesmo. Né? Então, e antes não, antes eu não podia, mas sempre tinha alguém ali, de repente eu gostava, né? De alguém ali fazendo, ai não, vamos cuidar disso aqui e tal, não sei o quê. Eu vou pro intervalo, na volta a gente volta pra falar mais disso, espera aí, já volto. Hoje eu converso com Carol Manding, que é Theta Healer, que é uma terapeuta de Theta Healing, que é uma terapia que a gente acabou de falar no bloco anterior. Então, se você perder, vai ter que ir no YouTube, que todos os nossos programas vão para lá. Mas é uma terapia que te expande a consciência e te começa a limpar suas crenças para você viver uma vida próspera, uma vida que... Eu gosto de falar, Carol, que é uma vida que a gente veio viver. Será que é isso?
É um treino para a vida que a gente veio viver, né? Mas eu acho que é isso, sim. Não é uma vida de conto de fadas, porque os desafios aparecem para o nosso aprendizado, mas é uma forma mais elevada, mais sábia. E que pode ser mais leve. Sim, sim. E quando eu falo muito isso, e tem gente que tira muito onda com a minha cara, diz, lá vem a Renata falar que a vida é mais leve e tal. E eu passei por um momento bem duro da minha vida, o mais doloroso da minha vida, e ainda eu ouvi pessoas falando, né, assim, e agora como é que vê a vida leve? E sim, E eu tenho uma coisa muito forte, que quando chegou que foi a morte do Santiago, do meu ex-marido, pai dos meus filhos, a Manuela me abraçou e falou, mãe, muito obrigada por ter deixado tudo mais leve. Porque é isso, você vai passar pela dor, todos nós vamos passar por dores, mas é a forma como você encara isso. E isso, deixar mais leve, não quer dizer que você está dando menos peso para aquilo ou atenção para aquilo. Deixar mais leve é entender, primeiro, confiar em Deus acima de tudo, porque se está acontecendo, existe uma ordem no universo que a gente não pode questionar. E se eu vim para cá, se eu vim aqui nesse mundo, eu vim para ser feliz. Então eu tenho que entender essas dores. É lógico que eu vou sofrer, a gente sofre. Para mim foi um luto que eu achava que ia ser eterno, mas de uma forma amorosa com a vida, amorosa com a gente, amorosa com todo um processo. É isso, acho que você falou bem a essência do Theta. A gente veio aqui, né, muitos não lembramos, mas a gente veio aqui trazer alegria extra para o planeta. Só que a gente ainda está muito condicionado a viver apegado ao sofrimento. Então, a dor, ela é inevitável. Se você se machucar, vai doer. Se você tem um luto, é uma dor. Mas você pode evitar o sofrimento. Ou seja, a energia que você investe de lutar tentando remover uma dor que... aceita que dói menos, ou seja, se você olha para ela e aceita, fica sim mais leve, né? Se você não briga com ela, se você entende, você consegue dissipar a dor. É um processo? Claro, dependendo da dor é um processo. Se é só uma batidinha, dói menos. Se é um osso quebrado, talvez doa mais. Um luto, mais de 6 a 2 anos para suas células elaborarem essa ausência de DNA. Mas você pode tirar o sofrimento, né? Então essa é a sabedoria. A gente não vai aqui acabar com o desafio ou com a dor, a gente vai acabar com o drama. Sim. E nós somos muito latinos e muito dramáticos, né? E aí a gente às vezes tem esse medo de, se eu não for tão dramático, vão acreditar na minha dor, ou vão achar que eu estou menosprezando esse sentimento, porque as pessoas querem sentir muito, né? Então tem todos esses condicionamentos também. O que eu gosto do Theta Healing, aliás, de algumas terapias, assim, mas o Theta é o que me encanta, é que de uns anos pra cá também, eu tô estudando a Bíblia. Eu acho muito difícil estudar a Bíblia, eu sozinha lendo, então eu estudo através de pessoas que eu gosto e que eu entendo melhor, e tá tudo ali, né? Então, qual é a minha percepção? Parece que assim, Deus, o Criador, parece que colocou a Bíblia e todos os preceitos que estão lá. Olha, você vai para a Terra, existe um guia que a gente pode ler, que é a Bíblia, tá tudo ali. Mas se você não entendeu a Bíblia, aí tem a Cabala. Não entendeu a Cabala, tem o Theta Healing. Não entendeu o Theta Healing, parece que ele tá dando várias opções pra gente viver melhor. Essa é a minha percepção. E o Theta Healing, muito do que vocês falam, eu ouço muito a Carol, consumo muito do seu conteúdo, muitas coisas, assim, tudo tá na Bíblia, só que de uma forma diferente. Exato. Mas a base é a mesma. A base é a mesma, de todas essas grandes sabedorias, né? E é isso que você falou, a revelação tá aí, ela pode vir por livros, né? A Vaiana escreve também, então ela canaliza e escreve. A Bíblia, ela foi escrita por seres humanos, mas seres humanos que testemunharam a história de Deus na Terra, né? E acho que Jesus é essa referência
tudo bem, não importa a religião que você tenha. Eu sou muito cristã, eu não sigo a religião católica, mas assim, eu falo que Jesus é o homem da minha vida. Porque você quer uma referência, lê a vida de Jesus. Sim. Você pode não ser religioso, mas se você entender a conduta de vida desse homem, essa é a maior referência, né? E eu brinco que Jesus para mim foi o maior teta healer de todos os tempos, porque qual é a arte do teta? É você curar através do amor de Deus, né? E você vai e através de um processo de empoderamento do outro, porque Jesus curava com o amor dele e ele falava para o cego, veja, falava para o outro, levante-se. É um empoderamento, né? Eu sou um instrumento do Criador para te trazer a cura. Não é o terapeuta que cura. E é incrível a gente ver isso. É lógico que quando a gente fala em cocriação, muitas pessoas falam, manifesta o seu carro. Tudo bem também, que legal manifestar o seu carro, o seu apartamento, a sua viagem. Eu acho incrível tudo isso. Mas manifeste o jeito que você quer viver, ou que seja muito bom e confortável para você. E hoje a gente vive numa ditadura de rede social muito ruim para a humanidade, de comparação, e de que existe uma ditadura assim a ser feliz, conquistar 1 milhão até os 30 anos, conquistar o seu amor, ter tantos filhos, é uma loucura isso, que não é assim. E a gente vai ver as consequências agora, não dá para ver, a gente vai ver as consequências disso daqui uns 10 anos, de tudo isso que foram... A gente já está fora, quem é adulto, está muito fora disso, mas eu fico pensando nas crianças, mas mesmo assim, os adultos ainda são contaminados. Mas uma coisa linda de Jesus, que é isso que você acabou de falar, veja para o cego e ele vê. Levante-se, ele caminha, mas ele também, ele coloca, porque isso coloca ele num poder de falar, nossa, olha, porque realmente quando é uma questão de saúde é muito importante, mas ele multiplicou, ele deu vinho para festa. Sim, as bodas de Canaã. Isso é legal, isso é incrível, porque ele também entendeu, ele ali estava na humanidade dele, no momento humano dele, e foi Maria que pediu. Sim. Tá acabando o vinho. Então isso também, olha como a gente pode percorrer por tudo. A gente não pode se punir por querer coisas pra gente. Exato. E se ele morreu na cruz, foi para permitir que o homem exercesse até o fim o seu livre-arbítrio. Porque ele quis viver toda a humanidade dele. Ele era Deus na Terra, mas ele não quis recorrer. Ele podia se salvar da crucificação se ele quisesse, mas ele permitiu até o último momento. Quando ele fez, e eu, dos meus estudos que eu faço de outros livros além da Bíblia, né, a percepção que eu tenho é que assim, nós somos manifestadores, né? Mas nós somos seres de poder, e o ser de poder, ele manifesta com pensamento, é um plano mental. Quando a gente está aqui nesse corpo, a nossa manifestação é ralentada, por isso que aqui a gente tem que fazer o projeto, colocar a ação na matéria para fazer acontecer. E ela é ralentada porque se a gente manifestasse instantaneamente o que a gente pensa, a gente já teria se matado, né? Sim, mas Jesus... Fez uma coisa, acontece. Exato. Mas Jesus, como ele era tão puro de coração e de pensamentos, ele manifestava instantaneamente. Sim. Então, mesmo nas bodas de Canaã, né, é assim, a humanidade dele de perceber a mãe ali querendo ajudar os noivos, ele nem parou, ele não foi deliberadamente falar, ok, eu vou fazer isso para trazer abundância. Não, pura intenção já manifestava. Sim. Né? E é essa pura intenção que a gente tem que trazer na nossa manifestação. É o puro intento. Se a gente tivesse que desenvolver uma virtude, se me perguntam qual é a virtude que eu devo começar a desenvolver, a Havaiana diz, começa pela pura intenção. As crenças, elas que nos bloqueiam para fazer essa manifestação pura. Lógico, não somos Jesus, mas... isso, são as crenças. Então o Theta Healing tem esse trabalho de limpar essas crenças pra gente viver mais leve e manifestar. É isso, você limpa as crenças pra manifestar cura, pra manifestar alegria, pra manifestar facilidade, pra manifestar propósito, pra manifestar abundância, né? É só crença que te impede, você pode ter tudo o que você quiser, a não ser que não seja o seu tempo divino. Então, e aí? Eu limpei todas as crenças, tô vazia de crença, vou manifestar, aí não é meu tempo
tempo divino? Como que eu sei? Aí eu perguntei no bloco anterior como é que eu sei se eu estou no meu tempo divino. Você falou, filhos é um. Tá. E depois, filho é fácil a gente identificar. Então você quer saber se você tá no seu tempo divino agora? Então assim, o tempo divino é o tempo correto das coisas. Então, no tempo divino, tudo acontece com facilidade. Você pensa, você já tem. Tudo que você precisa acontece. Você precisa de um assistente, aparece o melhor. Você precisa de as coisas vão aparecendo, todas as facilidades, porque a vida e você se prepararam para aquele momento, você se alinhou, aquilo tá na hora de acontecer, então as leis do universo te trazem tudo com facilidade. Então, se você tá sentindo que a sua vida tá correndo maravilhosamente bem, que você tá no seu propósito e que tudo está acontecendo com facilidade, você está vivendo o seu momento divino. Quando eu acreditei que o mercado estava em crise, que eu estava com as minhas festas, eu entrei numa super crise. O Theta Healing, como ele era meu propósito, quando eu entrei, foi a crise do governo, era quando mais falaram em crise. E mesmo assim. E eu cresci muito na crise. No Covid, o mundo inteiro estava em crise. Mas isso não quer dizer, porque senão a gente fica pensando, porque eu fico pensando, e é que nem filho. Tudo é fácil, então, se eu estiver no meu... Não. Então, não, no seu tempo divino, meu amor, você esquece férias. É quando você tá naquela sensação de que você não tem tempo pra nada, que você faz, e tem que fazer mais, mas você tá fazendo feliz, você tá motivado, tá dando certo, mas é tanto que você fala, meu Deus, eu acho que eu vou conseguir tirar... Porque mesmo no nosso trabalho, que nem eu amo o que eu faço, e eu sou uma pessoa, eu já falei aqui várias vezes, sou privilegiada, que eu sempre trabalhei tudo que eu gosto, imagina, São tempos divinos. Eu só fui do balé a vida inteira e do balé passei pra apresentadora. Mas mesmo assim, eu tenho muitos perrengues, mesmo eu sabendo que eu amo o que eu faço e tal. Cara, às vezes eu falo, será que é isso mesmo que Deus queria? Porque é difícil também. Não, tudo bem, mas você tem seus perrengues, mas você continua motivado, as coisas continuam acontecendo, você está impactando positivamente. Quando não acontece, aí ou não é o tempo divino, mas a maioria, assim, 99% não é tempo divino, 99% não acontece por causa de crença. Tá. Por causa de bloqueio da mente. Por exemplo, a mente tem mais medo do sucesso e do brilho do que... do que do insucesso. Isso porque a gente tem uns 4 tempos divinos no mínimo. Então você tem um tempo divino que está relacionado ao seu propósito. Ele pode durar anos, décadas. Por exemplo, eu sinto que eu estou no meu momento divino com Theta Healing. Ele já começou há alguns anos e eu ainda sinto que eu tenho muito que ele vai ser longo. Mas o tempo divino pode ser um filho e o tempo divino pode ser assim, um encontro, uma informação que você dê num trem no Japão para uma pessoa. Pode ser que a sua alma te levou pro Japão para dar aquela informação para aquela pessoa. E a vida daquela pessoa catapulta. Por um tempo divino, e você nem vai saber. Entendi. Agora, como que você vai saber? Você pode ser um instrumento para alguém. Tem coisas que assim, você fala, nossa... Às vezes é tempo divino, e talvez você nem perceba, porque às vezes ele durou um segundo, mas foi um compromisso que a sua alma fez aqui. Então, tempos divinos a gente não muda. E tem alguns que são relacionados ao seu servir, ao seu propósito, que é esse do trabalho, e que se tem uma coisa ou outra que empaca, tem muito mais cara de ser crença limitante do que tempo divino saindo do lugar, entendeu? Agora, os tempos divinos de propósitos, um pode levar ao outro. Eu tive o meu tempo divino de propósito como terapeuta. E eu trazia curas e as pessoas foram enchendo minha agenda. Depois eu vivi o meu tempo divino de instrutora, que é o que eu tô vivendo hoje. Não consigo deixar de atender ainda, porque eu amo e porque as pessoas me procuram. Mas eu sinto que eu tô muito mais num tempo divino de instrutora. E ele pode crescer e se transformar. E ele pode perdurar. Mas você pode ter outro. Você pode ter 10 tempos divinos. E outra coisa, quando acabam todos os tempos divinos, todos os compromissos que a sua alma marcou aqui, então é o tempo que você pode fazer uma escolha de partir. E se você quiser ficar ainda, porque partir e morrer? Quando acabam todos os seus tempos divinos. Nossa Senhora. Então eu posso ficar criando o tempo divino para ficar aqui? Se você quiser ficar, são dados mais tempos divinos. Jura? Por exemplo... Mas isso é inconsciente. Sabe aquelas pessoas se for perguntar pra todo mundo, Não é assim inconsciente. Imagina uma pessoa que entrou... A outra tá chorando de alegria... Imagina uma pessoa... de mim? Bom. Uma pessoa... Imagina uma pessoa que entrou numa porta da morte. Por exemplo, vou te dar exemplo de uma amiga minha, uma apresentadora da Rede Vida, a Cláudia Tenório. Eu sempre vejo você lá. A Cláudia, ela
Ela é uma grande apresentadora. Eu conheci a Claudinha da época do Shop Tour, que ela apresentava Shop Tour, ela ia na minha loja gravar. E aí, depois ela me viu no Theta Healing, me chamou pro programa, ela já tinha mudado e tava fazendo o programa, tudo bem. Então a Cláudia um dia, se você procurar no YouTube, você vai ver, ela tava no ar. Ela teve um problema porque mandou manipular um remédio de tireoide e o cara pôs o número errado e ela teve um AVC no ar, ao vivo. E ela ficou em coma. E ela falou, Carol... Eu fazia teta nela, né? Sabe a luz branca? Sabe a luz branca do Criador? Porque ela ficou em coma, ela quase morreu. Na meditação a gente vai pra luz branca do Criador. Ela falou assim, sabe a luz branca do teta? Foi ali que eu fui. Foi ali que eu fui. E aí, eu queria ficar lá, porque era tão incrível, eu não queria voltar. Mas aí, o Criador me mostrou... Eu fiz um passeio dentro da casa dos telespectadores. Eu me via na casa das pessoas, as pessoas estavam assistindo o meu programa e eu me via na casa das pessoas e eu falava, meu Deus, é só isso, eu podia fazer muito mais com esse poder que eu tenho, eu podia falar coisas mais curativas, mais valiosas. E pronto. Tanto é que ela voltou do coma. Quando ela estava em coma, todo mundo achou que ela fosse morrer, foi muito grave. Quando ela voltou do coma, ela voltou diferente. O programa dela ficou diferente, os assuntos diferentes, ela escreveu um livro e assim, e tudo que ela fala hoje abrange muito mais, ela cresceu muito mais e ela abarca mais pessoas e ela ajuda mais pessoas e se envolveu com projetos maiores. O que aconteceu ali, se eu fizer uma análise segundo o Theta Healing? Ela cumpriu aqui todos os tempos divinos dela e ela escolheu aquele momento. E aí ela passou por uma porta da morte. Só que quando ela foi, ela escolheu voltar. Então foram dados mais tempos divinos aqui pra ela. Gente, que lindo. Então vamos ficar escolhendo tempos divinos aqui. Carol, eu queria ficar escolhendo aqui vários... Eu queria vários temas aqui com ela. Isso aqui, de tempo divino, foi uma live de ontem, gente. Mas assim, outro dia ela fez uma dos 3 R's, que é o ressentimento, remorso e rejeição. Que, gente, não, isso eu tô... Se eu for ficar aqui falando as coisas... Que contribuição que a Carol é pra gente. Então eu tenho que terminar o programa aqui. Muito, muito obrigada. Carol, Instagram... Vou deixar aqui. Instagram é Carol_Manjing. No YouTube também. Carol Manjing. E os próximos cursos? Para quem não é Theta Healer, o presencial vai ser no dia 26 de novembro. As vagas são muito limitadas porque vai ser num espaço muito encantador lá no Jardim Europa, chamado Casa Casulo. Então, assim, vai ter uma super comidinha gostosa, tudo gostoso, muitos miminhos. E o conteúdo da alma, o ser, vai ser realmente um estudo individual de cada um, um mapeamento da alma para entender o que a sua alma está criando para você, em que ponto você está, o que você tem que liberar para ir com graça e leveza pro seu propósito e pro seu momento divino. Então é isso. Ai, obrigada, amei. Carol veio de São Paulo pra cá pra conversar com a gente. Muito obrigada a vocês.